Olá, minhas perfeições, aqui está Henrique Aslan para começar meu novo projeto, que é Curiosidades sobre o Espiritismo. E eu estou aqui vestido de quê? De Allan Kardec, isso mesmo. Para quem não conhece Allan Kardec, mais conhecido por estudar o fenômeno espírita. Aqui atrás de mim tá algumas imagens de, por exemplo, de como surgiu o fenômeno espírita lá na França, bem antigamente, com as mesas girantes, certo? Então eu vou representar aqui Allan Kardec, como é que foi, certo? Vou ler aqui um pouquinho de como é que funcionou essa origem aí das mesas girantes, certo? O espiritismo, ele tem origem nos fenômenos denominados como mesas girantes, certo? Aqui tem algumas imagens, porque a gente não tem vídeo daquela época, porque, ó, muito antigamente não tinha como gravar. Então a gente tem algumas imagens retratadas aqui de como eram as mesas girantes, certo? Mesas girantes, isso mesmo, você não ouviu errado. Que consistiam em reuniões de grupo de pessoas que se uniam em torno de uma mesa. Esta pareciam ganhar vida e se movimentavam como para a direita, para a esquerda, 3 voltas, etc. A mesa simplesmente ganhava vida, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui ela também, tá vendo? Era basicamente isso. Ela começava a fazer um estardalhaço. Então, aí que entra Allan Kardec. Allan Kardec naquela época, lá em 1857 por aí, ele ouviu falar disso, e Allan Kardec ele sempre foi muito estudioso, certo? O Allan Kardec ele era, né, filósofo e pedagogo e gostava muito de descobrir essas coisas assim. Ele era pesquisador científico naquela época, então ele foi lá e falou: vou pesquisar sobre isso, eu acho que isso aí é charlatanismo, então vou lá descobrir, falar a verdade sobre isso. E ele foi lá e participou de uma das reuniões, então ele ficou... sei não, hein? Isso aqui é um... Só que ele percebeu que no decorrer dos estudos dele que ele fez lá, que ele observou tudo, ele acompanhou as reuniões, ele percebeu que havia uma inteligência sobre aquela situação. Então, ele percebeu que, de acordo com o andar do estudo que ele estava fazendo sobre as mesas girantes, que não tinha como ter charlatanismo, não tinha como ter fraude ali, porque realmente havia uma resposta, havia uma inteligência sobre-humana ali que ninguém conseguia entender. Então ele foi lá, viu, anotou tudo lá no caderninho dele e surgiu aí o termo mesas girantes, mesas que falam, né? Então ele percebeu que a mesa se comunicava através de batidas, por exemplo. No começo elas só giravam, pulavam assim, flutuavam e não tinha uma resposta. Era uma resposta mecânica, não tinha uma inteligência sobre. Então ele percebeu, com o estudo, que se ele fizesse perguntas, elas respondiam. Por exemplo, para sim era uma batida, para não eram 2. Então ele fazia algumas perguntas e eles respondiam com sim ou não. E assim foi começando um diálogo entre as mesas e as pessoas que estavam ali na reunião. Então ele começou a perguntar para ali o que estava acontecendo naquele momento e o que eles eram. Então surgiu aí as primeiras reuniões espíritas, né? As primeiras manifestações espíritas. Só que se a gente for realmente aprofundar manifestações espíritas, a gente vai voltar muito no passado, porque naquela época já existia manifestações espíritas, muito. Até o dia de hoje a gente vê muitas pessoas ficam, meu Deus. Então o fenômeno mesa girante surgiu aqui. Na verdade surgiu com as irmãs Fox, elas que descobriram que essas mesas falavam na antiga casa delas. Eles começaram, né, a estudar e se comunicar como fenômeno mediúnico naquela época. Só que eles não tinham esses termos assim, né, rebuscados como a gente tem hoje. Então eles começaram lá, as irmãs Fox, a conversar com essa entidade que morava na casa delas, né? Eles viviam lá na casa delas, eles descobriram que ela vivia lá e começaram a dialogar com eles. Então essa é uma das curiosidades sobre o espiritismo, que são as mesas girantes, ó. Então Allan Kardec começou a estudar o espiritismo por aqui, e é sobre isso. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre tudo isso. Um beijo, até a próxima.
Oi, minhas perfeições, aqui é o Henrique Asla, estamos de volta para mais um vídeo de curiosidades sobre o Espiritismo. Eu estou ainda vestido de Allan Kardec, referente ao vídeo anterior que vocês viram, que eu sei. Então, para a gente falar um pouco mais sobre Espiritismo, gente. Então a gente vai hoje falar literalmente sobre ele. O que é o Espiritismo, né? Então, já tem aqui atrás de mim uma imagem que eu peguei do Google, certo? Para falar um pouco sobre o que é o Espiritismo. Então vamos lá. Aqui tem, mais ou menos, Espiritismo é uma doutrina de cunho filosófico, religioso, científico. Sim, científico porque a gente estuda os fenômenos, tudo essa questão. Então, não tem essa de religião, ciência serem separados. Não, aqui a gente une os dois. Os dois estão assim. Então, científico voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por Jesus Cristo, que é o seu evangelho, comunicado por espíritos desencarnados a Allan Kardec. Sim, vamos voltar falando de Allan Kardec, porque foi através de Allan Kardec que a gente tem o Espiritismo hoje, porque foi ele que estudou, ele que questionou essas questões, tudo isso para os espíritos, né? Para a gente ter hoje uma doutrina tão específica, tão rica de informações, de conhecimento, porque Allan Kardec foi lá, conversou com os espíritos, anotou tudo, porque naquela época era datilografia, ou então escrevendo mesmo. E a gente tem hoje uma doutrina riquíssima de história, de conhecimento, de sabedorias, graças a Allan Kardec. Então, o Espiritismo nada mais, como já foi falado, é justamente essa doutrina filosófica, científica, né? Que vem ensinar os homens por meio dos ensinamentos de Jesus. Porque o povo acha que o Espiritismo é só coisa do demônio, gente, mas não é não. Espiritismo, ele fala muito sobre Jesus, que acho que é uma coisa que toda religião deveria realmente falar, que é sobre esse ser maravilhoso que é Jesus, que veio aqui à Terra só para nos trazer os ensinamentos, para mostrar em vida como se deve realmente a devoção ao cristianismo, né? A fé, mostrar com sua própria vida o que de fato é o amor ao próximo, porque é isso que falta hoje em dia, o amor ao próximo. Então, o Espiritismo, ele vem a afirmar mais uma vez que o propósito é o amor ao próximo, né? Então, na sua filosofia, ele traz exatamente isso, certo? E temos o Evangelho, certo? Então, surgiu o Espiritismo lá na França. Apesar de o Espiritismo ter surgido na França, ele tem um movimento muito maior aqui no Brasil, por incrível que pareça. Aqui no Brasil é o país que mais temos engajamento no Espiritismo, do que na própria França, que foi onde surgiu, né, tudo isso. Então, o Espiritismo ele surgiu na França em meados de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Sim, Allan Kardec foi lá nas mesas girantes, questionou os espíritos, anotou tudo o que eles falaram, as perguntas que foi feita. Então surgiu o livro chamado O Livro dos Espíritos, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, gente, esse é o Livro dos Espíritos, ó. Ele é tipo assim, tá vendo? Sempre contém Jesus. Allan Kardec aqui no nome. Esse foi o primeiro livro que ele fez com as perguntas dos espíritos. Então ele só tem pergunta que foi feita aos espíritos naquela época e as respostas dele. Então é muito bom. E a gente indo ler, a primeira pergunta é a coisa mais... É a primeira assim que a gente deveria pensar sobre, né? Que é a primeira pergunta que é: o que é Deus? Né? Allan Kardec perguntou para os espíritos naquelas reuniões, perguntou o que é Deus. Aí eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele deu por ali essa pergunta que a gente sabe que hoje, né? Deus é tudo que a gente pode imaginar, que a gente pode pensar, é tudo que está ali. E a gente está apertado isso aqui porque eu cresci um pouco. Então, gente, essa é a primeira pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos: o que é Deus? E eles responderam para ele, né? Como eu acabei de ler aqui. A segunda pergunta, ele perguntou assim: o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, esse livro está repleto de perguntas realizadas aos espíritos e respondidas a eles. Um beijo do Aslan, até mais.
Bom, olá minhas perfeições, esse aqui é o Henrique Asa novamente para mais um Curiosidade sobre o Espiritismo. Eu ainda estou vestido de Allan Kardec, pelo menos tentei, para falar ainda um pouco mais, dar uma continuidade aqui sobre esse assunto, que às vezes pode ser polêmico, pode, porque as pessoas têm um pouco de medo, tem, né? O povo acha que o Espiritismo é do demônio, enfim, que não é, eu acho. Mentira, eu tô brincando, não é, não é. Então, gente, Allan Kardec, ele criou todo um sistema, né, para estudar o Espiritismo. Então, ele criou alguns livros que são continuações do estudo dele. Então, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, esse aqui, tá vendo? O segundo foi o Livro dos Médiuns, que pergunta sobre mediunidade, efeitos físicos da mediunidade, tipo ouvir, falar com os espíritos. Depois foi tem a Gênese aqui, tem o livro dos o que é o Espiritismo, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Eu tenho aqui, deixa eu pegar, o meu tá até surradinho porque eu uso tanto, né? E como vocês viram no outro vídeo anterior, eu também tenho o livro dos Espíritos aqui. Eu só tenho esses dois porque eu acabei perdendo meus outros na minha coleção, mas eu tinha basicamente todos. O que eu mais gosto é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, porque são a minha obra-prima, assim, que me salva muito no meu dia a dia. Então, o Livro dos Médiuns, eles são perguntas voltadas aos eventos mediúnicos, né? Quem assistiu o vídeo das mesas girantes tem uma noção de como é que funciona essas mesas, esse efeito mediúnico. Então, é justamente isso. Então, mas quem é Allan Kardec? Allan Kardec, ele se chama, né, Hipólito, vou até ler aqui porque é difícil o nome dele, que é Hipólite Leão Denizade Rivail. Ou seja, esse é o nome real de Allan Kardec, só que ele era muito famoso por ser pedagogo, escritor, né, cientista ali naquela época, né, pesquisador. Então, ele não podia ter o nome dele associado porque as pessoas iam, né, subjugar o que ele estava fazendo. Então, como ele não queria que a influência dele prejudicasse o estudo do Espiritismo, então ele se apropriou de um pseudônimo, gente, que é justamente você ter um nome artístico, como o povo chama atualmente. Então, ele se autoproclamou como Allan Kardec. Tanto que existe em Espiritismo hoje, né, a gente tem várias demandas de Espiritismo, e o mais próximo realmente do Espiritismo é o Espiritismo de Allan Kardec, que o povo chama de kardecista, né? Que é o Espiritismo dele. Então, esse fenômeno surgiu com Allan Kardec, né? Então, ele criou essas obras. Você pesquisar no Google, você vai encontrar todas, certo? Que pra gente que é espírita é um meio de estudo constante. A gente sempre está lendo e relendo, principalmente se você faz o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Geralmente nas casas espíritas a gente tem isso, pelo menos quem é kardecista, né? Esse estudo constante. E tem o Evangelho. Para mim, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é justamente as passagens, né, de Jesus aqui pela Terra, né? Não é isso. Eu amo, gente. Eu leio o Evangelho sempre. Tem um vídeo meu que eu fiz o Evangelho aqui, li pra vocês. É as passagens de Jesus Cristo, só que pelos Espíritos também. Então, foram perguntas feitas aos Espíritos, eles responderam. Porque quem mais estava naquela época lá vendo tudo isso acontecer, senão os Espíritos ali? Então, eles estavam ali, muitos deles participaram do movimento naquela época, seja ali em volta de Jesus ou contra Jesus, eles estavam todos lá, né? Então esse evangelho ele é antigo, mas ele se torna temporal porque são mensagens que você pode ler todos os dias que vão ter um significado diferente para você a cada momento que você estiver ali passando. Então, se você estiver triste, você abre, você lê, você já vai ter uma mensagem diferente para aquele momento. Ele é atemporal. Eu amo muito e recomendo que vocês leiam porque vale muito a pena. E que estudem também, gente. Então, esse foi o tema de hoje. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, também deixem aqui os comentários. Falem pra mim o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, que eu vou estar verificando tudo isso pra vocês, trazendo por mais informações. Um beijo do Aslan, até mais. Fui!